Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar com os amados uma palavra em Jeremias, no capítulo 29, a carta de Jeremias, enviada aos cativos da Babilônia. O Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Deus, na sua imparcialidade, diz que permitiu que o homem caísse, tanto é que ele não o criou à sua glória, porque era necessário que ele caísse, conhecesse o pecado, porque Deus age na sua imparcialidade. Mas ele disse: agora vós é como um de nós, conhece a ciência do bem e do mal. E aquilo que se aplica no coração certamente é o que se segue, não o que fala de lábios, mas sim o que segue segundo o coração, buscando o entendimento. A estes ele ouve, a estes ele atende, porque é segundo o Espírito. Nós não oramos por si mesmo, por vontade própria, tudo em conformidade com o Espírito Santo. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 12, diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. A Bíblia fala lá em Tiago que a oração de um justo tem os seus efeitos, E só há um justo, Cristo Jesus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não há outro justo. Mas quando através de um coração arrependido e contrito, do qual ele não despreza, ele faz morada, Deus envia o Espírito de Cristo em nós, que faz morada em nós, e nos ensina, coloca a palavra em nossas bocas, nos ensina a orar, Mas ele diz também: entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus, ele sempre tem um plano, de paz, de não fazer permaneceis pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas para isso é necessário aplicar o coração com todo entendimento, e o entendimento é desviar do mal. Aquele que não aplica o seu coração com entendimento, que mantém no mal, ele galardoa segundo as obras, quer sejam boas, quer sejam más. A vontade de Deus é tanta que a gente siga no bem, que ele deu o seu único filho, fez um sacrifício ali, um alto preço ali naquela cruz, para que todo naquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Mas o homem, a natureza pecaminosa, e só há um justo, aquele que foi concebido pelo Espírito de Deus e gerado à sombra do Onipotente. A sua natureza não é pecaminosa como a do homem, ele é santo, ele é o único justo tzadik, que nos dá a oportunidade de nós meditarmos no coração, aplicar o entendimento, com as atitudes, desviando do mal. Mesmo assim, Paulo diz que ficou com um espinho na carne quando ele quis se gloriar nas suas visões celestiais. O mensageiro vinha e o esbofetava constantemente.
E Jesus disse: sua graça lhe basta. Ele orava e Cristo disse, né, não lhe atenderei, porque é através desse espinho que é necessário alguns o ter, né, para que não venha se gloriar em si mesmo, ficar utilizando de testemunho que muitas vezes é da fé daquele que o recebeu, para querer engrandecer o ministério, né? Um ministério que não é um ministério da iniquidade, não é um ministério do qual Deus o chamou, né, para fazer, e faz passando-se pelo próprio Deus, se sente um próprio objeto de adoração, né? Como Deus pode ter misericórdia daqueles que oprimem o povo, daqueles que insultam o próprio Deus, né? Usam de palavras de arrogância ao próprio Filho, aquele que um dia iluminou a face através da fé, concedeu os dons e agora volta à incredulidade, né? Chega ao ponto de dizer: eu não preciso mais de Deus, já estou rico. Na verdade, tu és um pobre, um miserável. Compra colírio para que veja, compre ouro puro e refinado do alto dos céus, porque esse dinheiro do ímpio, né, não compra salvação. Só há um alto preço, né, que é aquele sangue carmesim, do qual rejeitaste, né, e outra vez queira fique praticando o vitupério. Mas Jesus diz ali naquela cruz, quando pediram que soltasse o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, como lhe era tradição, né, dos judeus, assim como muitos cultuam. A Bíblia diz: os que dizem que são judeus e não são, aqueles que são da sinagoga de Satanás, os da seita, né, que se opõem à verdade, que os podia salvar. E ali no alto daquela cruz havia dois criminosos, né, um à esquerda e o outro à direita, e um, mesmo estando diante daquela sentença, continuava com a sua arrogância, né? E o outro, ele já disse: esse aí até agora não fizeste nada, e nós sim, por merecer. E disse: quando chegares, lembre-se de mim. E Jesus disse: ainda hoje estaremos no paraíso. Então, amados, só há um justo, um tzadik, que é digno de toda honra e de toda glória, né? E muitos são os enganadores, né? Porque acabam aproveitando da fé alheia, né? Apropriam da chave da sabedoria e não entram ao reino dos céus, porque só há uma porta, aquele que entrar por ele alcançará a vida eterna. E ainda tem impedido a muitos de alcançar a salvação e a vida eterna. Mas Jesus disse, né, continue mantendo no amor, não se deis vencido pelo o mal, assim como muitos os se deram vencidos e segue o rei de Sodoma. Siga segundo o amor que opera em nós, ireis e não pequeis, né? Orei pelos vossos adversários, em espírito e em verdade, fazendo assim acumulareis brasas sobre as vossas cabeças. Continue advertindo, exortando, segundo o Evangelho, que é a verdade que liberta, que cura, né? Mas a Bíblia diz que nos tempos de apostasia, do esfriamento, muitos não iriam compreender
essas palavras. É como um espírito de entorpecimento, né? Não como nos tempos de Faraó. A finalidade é que seus corações sejam endurecidos cada dia mais, né? Porque Deus, ele procede como quer, né? Ele sabe da disposição do coração de cada um, né? Aquele que não quer ser redimido pelo único bispo e bom pastor de nossas almas, é aquele que não serve para ser luz aos povos, por estar nas trevas como um anjo disfarçado de luz, né? Aquele que blasfemou contra o Espírito Santo, a Bíblia diz: a este não há perdão, né? E assim, mais um dia, que a gente continue perseverante em oração, dando honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, né? O amando somente Ele, de todo coração, de todo entendimento, do qual quem nos concede é Cristo, que através dele ele nos revela a face, a imagem, a glória de Deus vivo, e nós perseveramos sem nada nos gloriar, cada dia se humilhando a si mesmo, e toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque através do seu Espírito que opera em nós, tudo que a gente liga aqui é ligado no alto dos céus, tudo que a gente desliga é desligado no alto dos céus, porque Ele é o que tem a chave de Davi, e o único justo, né? E aquele que os anjos sobem e descem sobre eles, e aqueles que hão de herdar a salvação, seus anjos estão a serviço, né, daqueles. E assim nós perseveramos o glorificando, né, dando toda a honra e toda a glória. E em nada nós nos gloriamos a não ser na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa dia após dia. Como aqui diz, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os filhos de Adão, tanto a justos como injustos, né? Mas Ele dá ouvidos e está atento àqueles que andam segundo não o entendimento de próprios olhos, né? Que se flutua o mal, mas sim está atento às orações, aqueles cuja face está voltada diante do Senhor, e não aqueles que voltam contra o Senhor praticando a maldade, porque o plano do Senhor é fazer bem, né, e jamais mal. Mas aqueles que são iludidos e engodados pelo pai da mentira acabam encontrando a punição, né, que o próprio Deus autoriza, como nós sabemos no caso de Jó, né? Ali havia uma autorização sempre do Senhor, né? Ele é o Pai dos Espíritos, ele forma a luz e as trevas. Ele dizia, toque em tudo que ele tem, né? Pode tocar em sua família, mas deixa ele vivo e veja que ele não blasfemará contra a minha pessoa. E a Bíblia diz que Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Até a mulher amaldiçoa esse Deus e morre. Tu falas como uma louca. Sempre nós temos que manejar bem a palavra da verdade, que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa. Revestir do capacete da salvação, couraça da justiça, cingir a cintura com a verdade, né? Porque a verdade é viva e eficaz, né? A espada é como penetra, né, o interior e sonda o intento da mente
e do coração. Quando nós perseveramos nas boas obras, através de uma fé constante, nós discernimos os espíritos, discernimos entre o bem e o mal. E oramos em conformidade com o único justo. E a oração de um justo, ela que é Cristo Jesus, é uma oração com eficácia, que move os céus, a terra, que cura os enfermos, que tira os oprimidos, os cativos do ladrão, através do ensino do Evangelho, que liberta, que cura, tudo em conformidade do justo. Nada somos, nada podemos, a não ser que se os seguimos em espírito e em verdade. Aí assim, a estes há mais esperança dele utilizar da misericórdia, ele ouve a oração, as súplicas e procede tudo no meio de nós, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje, sempre. Ele é o eterno, ele é o amor, do qual persevera em nós, e nada nos separa do seu amor. Que o eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o eterno sua face sobre nós, erga o eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.